convido você agora para fazer uma viagem até a Rússia do século XIX. É uma viagem através da dança. E quem nos leva é a coreógrafa, a diretora, a bailarina. Nossa, são muitas as habilidades dela. É a super Débora Koch. Opa! Teve um probleminha aqui, não podemos mostrar então a reportagem agora da Débora Koch para você. A gente vai ter o VT daqui a pouquinho, ou talvez a gente veja no domingo seguinte. Vamos encerrar o programa então? Vamos dar uma boa noite para vocês e um bom domingo? Vamos lá. Muito obrigado. O cara falando sozinho.